trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre protestos de estudantes, agora não apenas a corte de verbas destinados à educação, mas também contra a reforma da Previdência em geral. Bom, gente, nós sabemos que como o governo de Jair Bolsonaro é um governo novo, essa quantidade de manifestações acaba sendo surpreendente neste início de mandato, pois temos muito pouco tempo de mandato e já temos muitas manifestações. Inclusive, podemos levar ao raciocínio do porquê de tantas manifestações já feitas no início deste mandato de Jair Bolsonaro. Inclusive, tem até convocação para greve geral no dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Bom, gente, como sabemos, esse governo é um governo novo e por isso foi cercado de expectativas para melhorar, para fazer melhora nas áreas onde o brasileiro já não aguenta mais, já está de saco cheio, como por exemplo na área de saúde, onde deixamos inclusive alguns vídeos sobre a realidade que temos hoje na área de saúde, que também nem precisa falar muito, todo mundo acho que já passou por algo desse tipo, onde tem filas quilométricas nos hospitais para quem precisa de uma cirurgia ou para um tratamento, algo do tipo. Tem filas quilométricas que duram anos e às vezes as pessoas não precisam, nem necessitam mais desse tratamento. Pode ser tanto por uma notícia já triste ou também pela própria pessoa ter melhorado. Principalmente os mais humildes que não têm condições de aderir a um hospital ou uma clínica privada e sobrando assim apenas o público. Ou seja, melhorias essas que por enquanto não foram apresentados nenhum projeto para que se melhore esta área de saúde tão importante, né, obviamente, para a população brasileira. Outro problema também que a população está de saco cheio também é a área da educação, que também não tem a estrutura necessária devida. Sabemos que tanto para os alunos quanto para os professores, como por exemplo, alunos que têm apenas o colégio, que já terminou o colégio, não é o suficiente para se conseguir um bom emprego, e sim, também tem que ter N cursos para que consiga bom emprego, para que tenha sucesso em sua carreira de trabalho, devido inclusive a mais um grande problema que temos no nosso país, que no caso é o desemprego, que também não para de crescer, como tivemos dados apresentados por deputados, que 65 milhões dos brasileiros, ou seja, 65 milhões de 208 milhões, estão fora do mercado de trabalho, não estão encaixados no mercado de trabalho. É também um grande problema no nosso país, o problema do desemprego. Mas voltando para a área da educação, agora falando dos profissionais, que também não tem uma estrutura necessária e nem remunerações de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua importância, pois a educação é o início de tudo em qualquer país e é também um dos principais pilares ao lado da saúde e ao lado do que eu vou falar agora também, que é no caso da economia. O governo apresentou a proposta de reforma da Previdência, mas como sabemos ela é de médio a longo prazo. Ou seja, como é de médio a longo prazo, para caminhar sozinha vai demorar bastante para se resolver esse problema da economia. Isso sem levar em consideração ainda que a economia será feita através dos trabalhadores menos favorecidos, em sua grande maioria. 87% do valor de R$ 1 trilhão. Mas voltando ao tema da economia, a taxação, a tributação das grandes empresas financeiras também seria de grande ajuda para o país, na economia. Também, no caso, a própria tributação, né, dos lucros e dividendos também daria um fôlego incrível à economia para a reforma da Previdência não precisar andar sozinha e também que não fosse necessário um sacrifício tão grande assim dos trabalhadores menos favorecidos para resolver a economia do país. Porque se você se resolve a economia do país com R$ 1 trilhão, parabéns para o governo, conseguiu aí uma bela arrecadação na economia. Mas se você faz essa arrecadação através do trabalhador menos favorecido, meio que o que iria favorecer o trabalhador menos favorecido, que a economia de R$ 1 trilhão, acaba que prejudicando mais ainda, já que R$ 1 trilhão será feito através do trabalhador menos favorecido. Ou seja, é um ciclo vicioso que o trabalhador não ganha nada, apenas é sacrificado, de certa forma, em alguns direitos. Como inclusive temos vários casos que já cansamos de citar aqui em diversos vídeos do canal. Temos também na própria reforma da Previdência uma promessa de 8 milhões de empregos aí destinados à nossa população, aos trabalhadores brasileiros. Porém, a gente volta na mesma situação que para você abrir 8 milhões de vagas de emprego, você deve sacrificar o trabalhador menos favorecido, ou seja, botar ele para trabalhar 40 anos direto de contribuição, que é um tempo muito elevado, e também uma idade mínima de 65 anos, também vai na contramão tanto dos aplausos para o governo por terem aberto, que é uma promessa, não é garantido ainda, essas 8 milhões de vagas de emprego. A reforma da Previdência, o que ela irá afetar nessas três áreas, nesses três pilares para qualquer nação,
como eu disse, no caso, a saúde, a educação e a economia. Na área da saúde não temos questão nenhuma para melhoras, apenas temos, por exemplo, do auxílio-doença, onde o trabalhador que contribuiu menos de 5 anos para a Previdência irá receber apenas o mínimo do salário mínimo e não o seu trabalho, não o seu salário de forma integral. E também aquele trabalhador que contribuiu menos de 20 anos, podemos fazer mais uma vez aquele exemplo de 15 anos, por exemplo, de contribuição, que é o tempo altíssimo onde pessoas atualmente podem se aposentar com esse tempo de contribuição, só irá receber apenas uma porcentagem de seu salário e não aí o seu salário de forma integral. Ou seja, melhorias nós não temos apresentadas na reforma da Previdência destinados à área da saúde, porém temos apenas esse sacrifício dos trabalhadores que precisarem requerer ao auxílio-doença. Falando da educação, nós também, por enquanto, não temos projetos, tanto na reforma da Previdência quanto fora delas, para uma remuneração, uma estrutura melhor por parte dos profissionais da área. Apenas tivemos essa notícia veiculada do corte de verbas de 30% destinado à educação, mais especificamente às universidades públicas, e também no caso da reforma da Previdência, também são mais sacrifícios ainda por parte desses profissionais da área, onde se colocará uma idade mínima de 60 anos, onde hoje atualmente não temos uma idade mínima para os professores, e um tempo de contribuição elevadíssimo de 30 anos. Ou seja, uma área que já está bastante danificada, que é a educação, e merece melhorias, terá apenas mais sacrifícios aí por parte dos profissionais, com a possível aprovação da reforma da Previdência. E o outro pilar do país, que no caso é a economia, onde deveria ter sido feito, paralelo com a reforma da Previdência, independente do texto em si, a tributação, como já dissemos, das grandes empresas, que por enquanto não temos o projeto também apresentado, que no caso, como foi passado pela Comissão dos Direitos Humanos, seria um projeto que economizaria 3 vezes mais, com a diferença de 1 ano e 4 meses, obviamente, demoraria 1 ano e 4 meses a mais do que a reforma da Previdência, mas parece alcançar um valor de 3 vezes mais do que o prometido para a reforma da Previdência e sem sacrificar o trabalhador menos favorecido. As empresas, além de não terem sido apresentado um projeto ainda de tributação que resultaria na melhoria da economia do Brasil, numa alavancada boa da economia, ainda sairiam ganhando com a possível reforma da Previdência, com o regime de capitalização implantado nela. Ou seja, levando em consideração todas essas informações, os estudantes saíram às ruas contrários tanto ao corte de verbas para a educação, como também à reforma da Previdência em si, e dizendo, inclusive, que ou para a reforma ou nós paramos o Brasil. Bom, gente, deixaremos o vídeo aí dos estudantes, do protesto dos estudantes. Peço que curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos, para que eles possam ter conhecimento sobre esses assuntos, e até o próximo vídeo.